amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, tá? Que é relacionado a mulheres que estão magras. Então, você olha para essa mulher, ela tá magra, mas metabolicamente ela tá obesa. Aí você fala, vixe, o que você está querendo dizer com isso, né? Quando você faz uma impedância bioelétrica, o percentual de gordura dessa mulher é alto, porque ela não treina, ela é sedentária, então ela está baixa em massa muscular. Então, metabolicamente, ela tem um percentual alto de gordura, ou seja, ela está obesa. Metabolicamente, ela está obesa. Mas você olha, ela está magra. Eu até atendo muitos pacientes assim, eu falo, ó, as suas amigas vão falar que o teu médico está louco de falar que você está obesa ou com sobrepeso. Porque ela olha para você, você está bem, você está magra, mas baixa muscularidade, alto percentual de gordura. Isso nós vamos falar aqui hoje, a gente sabe, se classifica como o quê? A tal da falsa magra. Então nós vamos trazer aqui para vocês publicação, esse trabalho excelente, incrível, esse trabalho mostrando isso daí, né? O tal da falsa magra, né? Tá aqui a publicação, deixa eu só tirar minha fotinha para variar, cantinho, e mostra para vocês aqui. Então, ó, eles vão avaliar mulheres sedentárias, jovens de 25 a 35 anos, tá? Com, ó, mulheres jovens com obesidade e peso normal. Esse é um termo que se utiliza nas publicações. Mulher obesa de peso normal, ou seja, você faz o IMC, o peso está dentro lá do IMC, né? No máximo 25 de IMC, porém o percentual de gordura está acima de 30. Então, olha só as repercussões cardiovasculares que ocorrem nessas pacientes. Então, assim, o Covid matou pacientes magros? Sim. Mas será que esse paciente estava magro mesmo? Porque magro é percentual de gordura. Não necessariamente ela estava magra. Ela estava, às vezes, obesa. Tanto homem quanto mulher. Isso acontece mais em mulheres até, tá? Por causa da baixa de perda de massa muscular. Então, nós vamos ver essa comparação dessa publicação. Aqui está o artigo, tá? Para mulheres, aqui é a tradução. E nós vamos ver o quê? Então, mulheres sedentárias, 154 mulheres, de 20 a 35 anos, que eu já falei, e foi dividido em 6 grupos. Então, nós temos um grupo que o IMC está baixo e o percentual de gordura está baixo, ou seja, essa está magra mesmo, tá? O grupo um. Isso é importante vocês saberem. O outro, o IMC tá baixo, ou seja, tá de 25 a 18,5, tá normal esse IMC para mulher, porém o percentual é alto. Esse que a gente tem que focar. Porque aqui o IMC tá baixo, ela tá baixa, mas aqui quando entra no tipo de obesidade, 1, 2, 3, você já sabe que o paciente está obeso. Você sabe que o IMC está abaixo de 30, por exemplo, sobrepeso, IMC de 25 a 30, porém o percentual de gordura está 35, 34 ali. Esse outro, o MC está acima de 30, mas o percentual está 40. Esse acima de 40, obesa tipo 3, né? O MC está maior que 30, 40, né? E o percentual maior que 40. Então, assim, tudo isso aí você sabe. Quando você vê pessoa obesa, você sabe que não existe obesidade com saúde. Obeso é doente, né? Mas o que a gente tem que focar é esse, que o MC está normal. Porque esse MC está normal, mas o percentual está baixo. Esse não. O MC está normal, mas o percentual está alto. E nós vamos ver o que aconteceu, como foi feita essa avaliação. Então, de 154 participantes, de 20 a 35 anos, foi medido o quê? Circunferência de quadril, percentual de gordura, massa magra, tudo na impedância bioelétrica, uma boa provavelmente aqui. E avaliado proteína, lipídios, água, parte molecular, celular e tecidual. Então, músculo esquelético, tecido ósseo, tecido adiposo. Foi uma avaliação completa. E foi pedido o quê, né? Com relação ao risco cardiovascular e análise de enzimas hepáticas, né? Nós tivemos, então, um perfil aqui da glicose, a concentração de glicose, um perfil lipídico para avaliar o HDL, o LDL, um perfil enzimático aí, né, de enzimas hepáticas, insulina, importantíssimo avaliar insulina, e proteína C reativa de alta sensibilidade, que é a tal da ultrassensível que a gente pede. E esses exames aí, eu peço de rotina aqui no consultório para a maioria dos pacientes. Principalmente, esses são fundamentais, a insulina e PCR, que marca se esse paciente tem marcadores de inflamação. E insulina também, ela tem que estar no máximo 5 aí de insulina. E o HOME-R, o ideal é abaixo de 1, né, que é o índice de resistência insulínica. Então, vamos ver o que aconteceu?
Se as pacientes tiverem duas ou mais dos seguintes critérios, né, ele já entra na anormalidade cardiometabólica. O que que é essa anormalidade cardiometabólica? Quando tem pressão arterial maior que 130, ó, já mudou, né? 130 por 85. Antes a gente falava da pressão arterial maior que 145, depois passou para 140, depois 130, agora esse trabalho já faz 130. Então, 130 por 85, se tiver essa alteração, é 1. Triglicérides maior que 150, esse é um critério que eu uso aqui no consultório, triglicérides. HDL menor que 50, glicemia de jejum maior que 100, tá? E resistência insulínica, o Romier, né? Que seria maior que 3, mas eles estão colocando maior que 5, que é 90% do percentual. Então, se tiver duas ou mais dessas alterações, aqui é classificada como anormalidade cardiometabólica. Então vamos ver o que aconteceu? Ó, das magrinhas, quantos tinha duas ou mais desses critérios aqui, ó? Então, ó, pressão alta, triglicéridos aumentado, colesterol, o bom, né, o HDL, que se falam que é bom, baixo, glicemia aumentada e resistência à insulina. Então, desses aqui, as que estavam lá com percentual de 25 a 18,5, com um percentual de gordura abaixo ali, então você vê que ó, só 4% que tinha. Então, essa é a magra magra. Ela tem uma, por exemplo, ela tem um IMC de 22, um percentual de gordura de 20, percentual de gordura de 24. Essa é a magra. Essas daqui, o tipo 2 e o tipo 3 é aquele que eu já mostrei, são obesas. Ela tem um IMC de 30 a 35, aqui, né? O tipo 2 aliás, é de 35 a 40, e o tipo 3 de 40 para cima. Porém, o percentual de gordura são de 40. Essas daqui, a gente já sabe que tem doença, estão obesas, o IMC está alto, o percentual vai estar alto, se o IMC está alto, o percentual vai estar alto, a não ser que se ela for uma fisiculturista, mas ela tem a normalidade de duas ou mais três daqueles critérios que eu mostrei. São critérios cardiometabólicos. Agora aqui, ó, gente, ó, 24%, um quarto das mulheres são falsa magras, que tem o IMC normal, porém, percentual de gordura acima de 30. Ó, um quarto dessas pacientes tem alterações metabólicas, né? Então, aqui vai mostrando a parte da pressão sanguínea, do colesterol, do triglicérides, LDL, ROMIR, tudo isso aqui a gente pede para os pacientes. Mas é muito interessante que a falsa magra que se faz, ela tem um risco cardiometabólico aumentado, ela tem uma anormalidade cardiometabólica. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que destacar que deve se considerar não só a composição corporal baseada no IMC, mas uma avaliação de saúde cardiometabólica nas mulheres sedentárias. As mulheres, a mais eu falo sempre, meus pacientes, mulher 40 a mais, musculação não é opção, é obrigação. Tem que fazer atividade, fazer exercício, tá? Perfil cardiometabólico em mulheres obesas de peso normal. Então, mulheres, olha, obesas de peso normal, que foi o que nós falamos no começo dessa publicação, apresentam uma incidência significativamente maior de anormalidades cardiovasculares em comparação com o grupo magro. Então, mulheres com obesidade de peso normal têm o risco cardiometabólico alterado, aumentado. Intervenções personalizadas. Então, você tem que fazer uma impedância, você tem que avaliar esse paciente não só pelo IMC. Então, esse estudo destaca a importância de considerar na composição corporal não apenas o IMC, mas a avaliação da saúde cardiometabólica em mulheres jovens. Estou falando aqui, gente, que tem alterações já mulheres de 25 a 35 anos. Você imagina a falsa magra acima dos 40 que já começa a alterar a testosterona lá no climatério, que é o primeiro hormônio que cai. Como vai alterar muito esses mecanismos aqui? E a gente vê muito bem nesse gráfico. Aqui está normal e aqui normal. Ó, então, mulher magra, quantas alterações ela tem? Pouquinho, 4%. Pouquinho. Quantos que deu nas mulheres de peso normal? Então, mulheres obesas de peso normal. Ó, esse sim. O tipo 1, 2, 3, a gente vê. O tipo 2 tem muita normalidade. Tipo 3 são mulheres obesas, realmente, percentual assim de 40. Vai ter alterações vasculares, cardiovascular, cardiometabólicas, vão ter, né? Mas a mulher sobrepeso tem até menos do que a mulher que é falsa magra, tá? Deu aqui na publicação para a gente ver. Então, isso mostra que indivíduos, mulheres
com obesidade eutrófica. Olha que termo legal. Eutrófico é bom, bom, eu do grego é bom, né? Então ela está bem, né? Tiveram uma incidência significativamente de anormalidades cardiometabólicas comparadas com pacientes magros, certo? Então mostra o quê? Que mulheres eutróficas, a falsa magra, ela está magrinha, o IMC está legal, porém o percentual de gordura está alto. E a gente vê, então, já tendo alterações cardiometabólicas. Então, olha só como é importante a gente olhar para essas mulheres que não fazem exercício, porque vai ter baixa muscularidade, alto percentual de gordura e entra na alterações daqueles critérios que eu falei para vocês. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.